Olá, boa noite. Boa noite. Olá, gente bonita. Mais um sábado de live. Aguardando todos vocês aqui na página do Instagram. Olá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aguardando vocês aqui. Chegar aqui para a gente bater um papo hoje sobre por que eu não consigo emagrecer. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá, gente bonita. Estamos aqui com mais uma live. Essa é a 6ª live. Todas as lives estão salvas lá no canal do YouTube isabel.cal. Vai lá e confere. Vai ficar salva também aqui na página do Instagram. Estou aqui aguardando vocês chegarem. Olá! Estamos aqui aguardando os meus seguidores chegarem aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante. É desafio para muitas pessoas que não conseguem emagrecer e hoje vocês vão saber qual é o principal motivo de a pessoa não conseguir emagrecer. Seja bem-vinda, Liana. Liana entrou aqui comigo ao vivo. Sayonara Sanches. Prazer, Sayonara. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui na minha rede, né, comigo. Seja muito bem-vinda, tá? E hoje nós estamos começar a falar sobre esse questionamento. Por que eu não consigo emagrecer? E eu sou professora de educação física, professora de pilates, e durante muito tempo lidei com essa questão, né, física, lidei com pessoas que tinham muita dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo exercício, fazendo alimentação regular, mas tinha essa dificuldade. Hoje, como terapeuta, olá, Sol, seja bem-vinda. Hoje, como terapeuta comportamental, corporal e comportamental, hoje eu começo a entender melhor esse processo, né? E porque algumas pessoas têm muita dificuldade de emagrecer. Quem mais? Laura Oliveira, seja bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite, Liana. Boa noite, Sol. Então, o que acarreta a obesidade, né? A obesidade é um problema de saúde pública, né? E há muitos obesos, né? Hoje há mais obesos, né? Segundo algumas pesquisas no Brasil, há mais obesos do que subnutridos. E isso é preocupante, né? Porque essas duas polaridades, né? Quando não é subnutrido, é obeso, né? Então, é muito preocupante, porque a obesidade nos causa muitos males. Causa diabetes, causa câncer, causa pressão alta, problemas cardiovasculares, né? E até problemas ortopédicos. E por que algumas pessoas conseguem fazendo uma atividade física,
uma dieta, né, balanceada e muitas outras fica como diz, esse efeito sanfona. Algumas emagrecem, mas logo após começam a engordar e outras não conseguem de jeito nenhum. Fazem dieta, fazem exercício físico e até chegar ao ponto de uma obesidade mórbida. E Suede, seja bem-vinda, querida. Chegar ao ponto de uma obesidade mórbida e tendo que partir para uma bariátrica. A bariátrica é o último recurso. E a bariátrica é saudável? A bariátrica o que é? É uma cirurgia, né, de redução do estômago ou redução no sentido de colocar um anel, né? E tem muitas outras técnicas também, né? Olá, Rosimeire Peixoto, quanta gente boa aqui comigo! Que bom, sejam bem-vindas, viu? E até o final vocês vão entender, quem ficar aqui até o final vai entender, né? Esse é o principal objetivo, nosso principal objetivo, de entender por que as pessoas, mesmo muitas vezes tentando várias técnicas e dieta e exercício, não conseguem emagrecer. Então, é um problema de saúde pública, um problema muito grave, muito sério, e que hoje o Brasil está com índice altíssimo, não só o Brasil, o mundo de obesos, né? Sobrepeso e obesos, certo? E existe uma pesquisa que até em 2030, segundo uma pesquisa do Conselho Nacional, um estudo financiado, né, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, no Brasil, o excesso de peso aumentou de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019. Então, o índice é muito alto, metade da população em 2019. Já estamos em 2022, né? Então, a obesidade saltou, isso é sobrepeso. Saltou de 11,8 para 20,3 no mesmo período. Então, sobrepeso, né? Esse primeiro índice. E esse segundo que eu disse é a obesidade. E segundo essa mesma pesquisa, né, de 17 pesquisadores brasileiros e um do Chile, né, diz, segundo essa pesquisa, que em 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. Então, o índice é muito alto. As principais causas que eles apontam é o sedentarismo e a alimentação inadequada, né? Ou excessiva. Mas será que realmente essas são as principais causas? Nós, como terapeutas, nós lidamos com saúde emocional, temos visto, né, que esse problema de obesidade tem um fundo muito emocional. E isso é segundo estudos, né, que vem de Wilhelm Reich, que vem da psicanálise, que estuda o traço de caráter, que estuda a leitura corporal, né, e comportamental. E eu já vinha dito aqui, estudando, conversando com vocês a respeito, né, dessa análise corporal, da terapia corporal e comportamental, que vem da linha da psicanálise. Segundo esses estudos que começou com Freud, ele descobriu que nesse corpo existia uma mente. E depois os discípulos dele,
né? Logo depois veio William Reich. Ele fez, através desse estudo, a descoberta também que a mente tem toda uma influência sobre o corpo. E também, né, ele desenvolveu o estudo dos traços de caracteres. O que são traços de caracteres? A formação, né, que nós temos dos traços a partir de processo de mielinização do sistema nervoso central, que começa do 0 até os 5, 6 anos de idade. Então, nesse processo de mielinização, formação, né, no sistema nervoso central, vai passando por traumas. E a partir do momento que a criança vai sentindo mais intensamente esses traumas, né, ela vai mielinizando mais intensamente em alguns momentos dessas fases. E aí, a gente começa a entender, né, como esses traços de caráter têm influência, né, sobre essas dinâmicas, né? Então, para cada traço de caráter, existe uma dor, um trauma, que essa criança passa. Então, o que a gente vê na obesidade? A gente vê o traço predominante do traço oral, que é da fase da amamentação de 1 mês até 1 ano, e a fase masoquista, que vai, né, dos 2 anos e meio até 3 anos e meio. Então, esses dois traços de caráter têm uma característica muito intensa de aumento de peso, principalmente se tiver retraumatizando aquela dor da infância. Então, por isso que nós entendemos, né, que a obesidade tem questões muito emocionais. Por quê? Quando uma pessoa chega em uma obesidade mórbida e faz a bariátrica, o que acontece com ela? Ela vai buscar preencher aquele vazio que ela preenchia com comida. Ela corre sério risco de preencher aquele vazio existencial que ela preenchia com comida, que agora não está podendo mais preencher com comida. Ela vai preencher ou com droga, ou com álcool, ou com jogo, ou comprando demais. Ela vai ou acumulando coisas, né? Então, ela vai tentar preencher esse vazio com outras coisas, certo? Por isso que eu faço uma pergunta. Será que a bariátrica é o caminho saudável dessa obesidade? A gente já tem visto que muitas pessoas que fizeram bariátricas voltaram a engordar. Por quê? Porque a necessidade dela de alimento, não por necessidade do físico, mas necessidade emocional, é tão grande que ela começa novamente essa dinâmica. Ela continua essa dinâmica. Ela diminuiu o estômago, mas a cabeça, né, o emocional ainda precisa preencher esse vazio existencial. E ela começa a comer, né? Inicialmente ela não vai conseguir continuar comendo a mesma tanto, mas ela vai aos poucos. Carmen, seja bem-vinda, querida. Ela vai continuar aos poucos ingerindo a comida até o estômago começar a dilatar novamente e daqui a pouco tá com a mesma quantidade que ela comia antes e volta a engordar. Então, a gente vê aí que tem um problema sério emocional por trás, né, dessa obesidade, né? Então muitas pessoas falam: por que eu não consigo emagrecer? Vai buscar respostas, né? E vai para vários caminhos, vai entrar em vários caminhos, né?
o caminho da bariátrica, o caminho do remédio, né? Muitas pessoas já morreram, né, por causa de remédios para emagrecer, né? A gente vê aí toda hora passando na televisão pessoas que consomem aqueles chás emagrecedores, né, que trazem problemas para o fígado, né? Tem uma doutora aí, doutora Rosimeire, que é odonto, que entende muito bem disso também, né, Rose, que vai buscar chás emagrecedores e acaba em óbito, porque ela vai buscar vários recursos tentando emagrecer e não entende, né, esse vazio, não entende por que ela quer descontar na comida, né, aquilo que ela está sentindo. Então, como é que isso acontece? Já falei. Tem três, a obesidade, o excesso de peso, tem três funções, segundo, né, a psicanálise, o traço de caráter, segundo Reich, segundo pesquisas, né, nessa área, né, três funções a obesidade tem, ou sobrepeso tem, né? A pessoa cria, é como se fosse um mecanismo de defesa, né? Então ela criou esse mecanismo de defesa para sobreviver a essa dor, tá? Então tem três funções o excesso de peso, a obesidade. Qual a primeira função? A função de proteção. A segunda função é para ela ser vista. Quanto maior ela for, mais ela vai ser vista, vai ser notada. Então, essa pessoa tem uma necessidade muito grande, emocional, de ser vista, de ser notada. A de proteção, muitas vezes, ela quer esconder um corpo harmônico, bonito, para se não ser assediada. Por quê? Uma pessoa que usa a obesidade para que ela não fique tão atraente, ela pode ter uma história de abuso, tá? Então, ela usa esse mecanismo de defesa, né, para não atrair pessoas, homens, né, como proteção, né? Porque ela, na cabeça da pessoa, um corpo que é mais cheinho, não é muito atraente, segundo a cabeça da pessoa, tá? Isso é muito relativo, né? E também a pessoa pode criar, né, esse excesso de peso por sempre estar sendo salvadora. O que é uma pessoa salvadora? É uma pessoa que carrega muito peso, problemas das outras pessoas. E ela acaba ficando muito forte, muito cheinha, né? É uma característica. Quando ela carrega muito, quando ela assume muito, né, os problemas dos outros, ela tem uma tendência a engordar. Toda pessoa que carrega problemas dos outros tem uma tendência muito alta de engordar. Então, são essas três funções que a obesidade, a gordura faz para que a pessoa é um mecanismo de sobrevivência, tá? E também para preencher vazio. Né? A fase oral, né, ela teve uma necessidade muito grande de afeto, de carinho, de ser cuidada. Quando ela lá na infância, nessa fase oral, a criança tem esse traço de caráter lá mielinizado naquela fase, porque naquela fase ela sentiu falta disso.
Isso não quer dizer que a mãe não tenha dado, mas a criança viu como se não tivesse, tá? A gente não tem está aqui fazendo julgamento do pai e da mãe, porque o pai e a mãe, eu sempre disse, deram aquilo que podiam dar, né? No momento. Então a criança é que interpreta, que faz. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Então a criança faz essa interpretação de que no momento as suas necessidades não foram acolhidas, não foram satisfeitas, né? Satisfeitas. Então ela mieliniza ali aquele momento, né? Como um abandono. E uma criança que tem um traço oral, ela sente a dor do abandono. E o que vai acontecer? Ela tem um vazio existencial muito grande. E a maioria das vezes, a pessoa que tem oralidade, ela cresce, né, com esse trauma, só que ela cresce com esse trauma dá recursos a ela. Isso não quer dizer que ela vai viver na dor do traço, na dor do trauma, tá? Ela gera recursos, tá? O problema é quando existe um ambiente que não é favorável e que fica retraumatizando essa dor da infância. Aí, esta pessoa entra na dor. Por exemplo, se ela estiver em um ambiente onde ela se sente abandonada, ela vai sentir a dor do abandono, que é uma dor, né, que ela sentiu lá na infância. Então, o ambiente é muito importante. O que vai acontecer? Ela vai retraumatizar e pode, nesse momento, engordar, tá? Então, é preciso que ela esteja sempre no recurso para que essa pessoa não sinta a dor do abandono e queira preencher com comida, certo? Então, a comida, ela vai satisfazer a necessidade física, mas para essa pessoa, ela está ali preenchendo aquele vazio existencial, porque a comida dá prazer, certo? E onde é a fase, né, é da amamentação. Então é por isso que ela sempre vai querer alguma coisa na boca. Geralmente o traço oral, ela tem essa característica de sempre estar ali com alguma coisa na boca, certo? Mas ela pode preencher o vazio também, não só pela boca, mas, oi Carol, seja bem-vinda, Carolina, mas ela pode preencher o vazio também, comprando muito, acumulando, certo? Ela pode com vícios do álcool, vício do cigarro, certo? Então, o álcool é boca. O cigarro, boca. Então, essas pessoas, ela tem... Oi, Carol, seja bem-vinda. Elas têm essa dinâmica, certo? Então, esses traços, o masoquista, por que o masoquista engorda? Porque o masoquista, ele tem um traço de caráter que ele carrega muitos problemas dos outros. Então, é muito peso. Muito peso. Então, quanto mais peso ele pegue dos outros, problema, lixo dos outros, mais ele vai engordar. O traço de caráter oral é cheinho. O traço de caráter masoquista, ele é mais forte, troncudo, mas quando ele está, né, nessa dinâmica, ele vai ser um forte, mais cheinho, certo? Então, quanto mais dor, mais a pessoa vai engordar, certo? Então, então você quer me dizer que um obeso mórbido, ele está numa extrema dor do traço? Está numa extrema dor do traço de caráter dele. É um problema emocional que ele precisa tratar. Muitas vezes, né, mas os médicos, né, vai por um caminho mais em relação ao físico, né? E
esse lado emocional, às vezes, não é tão bem visto, olhado, né? Existe uma equipe multidisciplinar para a bariátrica, para fazer a bariátrica com psicólogo, tá? Mas é preciso mexer em questões mais profundas, existenciais profundas, lá nos traumas de infância, tá? Então, existe um traço de caráter também que ele pode engordar quando ele está na dor. Tem alguns traços de caráter que ele se camufla atrás de outros. Por exemplo, o rígido, ele pode se camuflar para se proteger, né? Atrás do traço oral. Então, tem rígido que ele engorda. É uma característica do rígido engordar? Não. O rígido ele tem um corpo mais delineado, né? Mais com várias curvas, mulheres ou homens com curvas, tá? Mais mulheres com curva, mas homem também tem curva, homem rígido também tem curva. Tem aquela cintura mais, né? Bem curvadinha, bem fininha. Aí o traço de caráter rígido, ele vai engordar como proteção, tá? Porque ele não quer ser visto, certo? Então, ele não quer ser notado para que não chame atenção, né? O corpo dele não chama atenção porque naturalmente, né? A pessoa teve aí uma causa de abuso. Então, o rígido, ele engorda para não chamar atenção do corpo dele, para ele não ter que ser abusado, certo? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa cheinha, gordinha, a gente vai olhar e vai dizer assim, aquela pessoa é oral, né? E às vezes não é, às vezes é uma rígida que está ali usando a oralidade para se proteger, certo? No caso de abuso. Então, as pessoas que têm esses traços, ela necessita preencher esse vazio, como eu já falei, né? Outra coisa, que eu já falei, mesmo essas pessoas, se não tratar a dor existencial, ela pode se exercitar, né? Ela pode manter uma dieta equilibrada, né? E até perder peso. Mas mesmo assim, ainda no processo, é difícil de se manter, né, no peso ideal, ou tem pessoas que mesmo fazendo isso tudo, elas não conseguem emagrecer, certo? Não conseguem. Fazendo exercício, fazendo dieta, elas não conseguem emagrecer. Pelo contrário, elas têm pessoas que até de cheirar comida engorda, né? Então, depende de como ela esteja emocionalmente, ela vai engordar, certo? Então, é preciso que a gente olhe para isso, né? Que a gente trate isso. É uma questão muito séria, porque a gente está vendo muito retrocesso com relação a essa técnica, né? De bariátrica. A gente está vendo muitos que voltaram a engordar. Então, a gente precisa olhar com cuidado. É uma técnica maravilhosa, assim, no sentido maravilhosa, assim, né? Porque não é saudável. Né? Uma pessoa passar por um processo desse não é saudável. Aí é o último recurso. Não é saudável. Mas, então, é preciso olhar essas questões. Agora, no caso de vida ou morte, a pessoa vai e passa por esse processo, né? Porque já está em um grau tão grande de obesidade mórbida que precisa realmente de uma intervenção rápida. Mas não é saudável, né? É um método assim que é preciso ser no último caso. Então, a gente precisa olhar muito, e essas questões emocionais precisam ser olhadas, porque a gente está vendo que mesmo passando por esse processo, as pessoas estão voltando a engordar, e mais ainda, o nível de depressão, de suicídio está aumentando
e a obesidade também. Isso significa que os problemas existenciais, emocionais estão cada vez mais agravando esse processo, né? Porque eu acabei de falar que em 2030, segundo pesquisas de um grupo de pesquisadores, 17 pesquisadores do Brasil e um do Chile, essa foi só uma pesquisa, tem várias, né? Em 2030, mais da metade da população de brasileiros estarão, né, com excesso de peso. Então, a culpa é só na comida? É só sedentarismo? Né? A gente vê que o número também de pessoas que aderiram a exercício físico foi muito grande. Hoje existe muito mais divulgação com relação ao exercício físico, a qualidade de vida, e mesmo assim a gente ainda continua vendo o número de obesos, de sobrepeso aumentar. Então, será que é só isso mesmo? A gente tratar a alimentação, exercício físico, será que é só essas duas, como é que diz? Características, digamos assim, que vai evitar essa pandemia, né, de obesos, né? Epidemia de obesos, né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? E a gente sabe que existe nós terapeutas que cuidamos dessa área, né, emocional, né, e terapia corporal e comportamental, nós entendemos que existe uma questão aí de trauma infantil que precisa ser vista, né? Então, a comida é um dos prazeres da vida. É um dos prazeres da vida. Mas, se a gente for buscar preencher esse vazio com a comida, existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio, a gente não pode comer demais, nosso corpo necessita de uma certa quantidade de alimento. Se a gente passa disso, a gente desequilibra o nosso organismo, né? Então a gente precisa buscar, né, ver o que é que falta, o que é que nos falta para que a gente queira preencher, né, o nosso vazio existencial com comida ou com outras coisas. Aqui eu tô falando de comida, mas tem outras coisas, tá? Então, uma pessoa que tem esse distúrbio, né, essa obesidade, que esse mecanismo de defesa, ela tem um problema de autoimagem. Muitas vezes ela tem baixa estima, né? Porque muitas vezes na infância ela também foi negada a ela, né? Não foi reconhecida a ela o seu valor, né? Então ela tem sempre uma noção de imagem, né? Distorcida. É por isso que também existe nesses processos, não só a obesidade, nesse processo de disfunções alimentares, né? Existe também a bulimia, né? Então, porque essas pessoas têm uma característica de uma autoimagem distorcida, certo? Por causa também de não aceitação, né? De baixa estima, que precisa ser olhado, né? Ver a raiz do problema, porque a gente sempre vai olhar e dar paliativos, né? Quais são os paliativos? Tá fortinho, tá gordinho, vamos reduzir a alimentação, vamos fazer exercício físico. Mas para muitas pessoas não funciona. As pessoas fazem, não vê resultado e se frustra, né? Então, precisa ver, essa outra questão emocional, essa outra questão, a raiz desse problema. A raiz desse problema não é tirar, né? Não é o alimento. O alimento é um veículo, né?
O alimento não é a raiz do problema. O seu problema é porque você está comendo demais. O seu problema é porque você não faz exercício físico. E aí a pessoa sabe que ela faz, sabe que ela vai buscar fazer uma academia ou fazer uma reeducação alimentar. E quando ela não vê resultado, ela diz, e aí? Eu fiz o que me mandaram fazer e eu não estou vendo resultado. Né? Então ela se frustra. Então é preciso... E a raiz do problema não é esse. A raiz do problema não é ir lá, cuidar da alimentação e fazer exercício físico. É importante? É. Todo mundo deve, né, fazer uma reeducação alimentar, se alimentar bem, fazer exercício. Mas no caso dessas pessoas especificamente, isso não traz resultados, certo? Precisa, a raiz do problema desses casos, dessas pessoas, a obesidade é um trauma infantil, são questões existenciais, são questões emocionais que precisam ser vistas, né? Certo? Então, alimentar o emocional. Alimentar o emocional dessa pessoa com coisas amorosas dentro dela, certo? Ela precisa de afeto, coisa que ela não teve lá na infância, certo? Então, existe esse vazio existencial das pessoas que têm obesidade porque ela não foi suprida lá na infância, certo? Então, ela precisa ser suprida, não de comida, né? Ela precisa ser suprida de afeto, de ter... quem é que vai dar esse afeto a ela, já que ela é adulta? Ela sempre buscou isso no pai, na mãe. Quando ela era pequena, ela não teve. Não porque o pai foi ruim e a mãe foi ruim. Pode até ter sido para ela. No momento, né, ela sentiu assim. Porque a criança, ela mesmo que a mãe esteja lá, esteja dando o que ela precisa, se a mãe se afasta um pouco nesse período, né, de 0 até 1 ano, se a mãe se afasta, ela pode entender que a mãe está abandonando ela. Não necessariamente a mãe está abandonando, mas a criança interpreta dessa maneira, certo? Aqui a gente não está fazendo julgamento, tá? Mas mesmo que uma mãe tenha sido, né, sabe que foi presente, a criança interpreta dessa maneira. Até a mãe sair para ir no banheiro, né, a criança interpreta como um abandono, certo? Então, ou às vezes mesmo foi abandonada de verdade, né? Então, pode ter sido, né? Mas a gente entende que o pai e a mãe deu o que tinha que dar, o que eles tinham para dar, certo? Então, agora é a gente, como adultos, ressignificar, né? E a gente, como adulto, assumir a nossa vida, né? Então, o que a gente faz com essa dinâmica do trauma? A gente vai, como adulto, né, ressignificar, né? Não vai ficar na vítima. A gente agora vai cuidar da nossa criança, certo? E então é isso. Essa pessoa precisa agora cuidar da criança dela, né? E ver essa dinâmica desse vazio existencial e ela mesma cuidar da criança dela. Porque agora ela é adulta, ela não vai mais reivindicar aquilo que faltou na infância para ela. Ela precisa assumir, né, a direção da vida dela, certo? E sair desse jogo de dependência, né? Porque essas pessoas que têm obesidade, geralmente elas são, todas são dependentes. Geralmente não, são todas dependentes emocionais. O traço de caráter oral tem uma dependência emocional muito alta. E o masoquista também, certo? Então, ela se aceitar, se amar, certo? Cuidar dela mesma. Porque se ela ficar buscando preencher esse vazio em coisas, não vai resolver. Se ela começar a buscar resolver esse vazio existencial em comida, vai ficar mais obesa, né? Então, o que tem que se fazer? A raiz do problema foi o trauma de infância, na oralidade e na fase do desfraude, que foi o masoquista, né? Que é
do 0 até 1 ano, e, da oral, e do masoquista de 0, de 2 anos e meio até 3 anos e meio, né? É se olhar, ressignificar, se amar, né? Se cuidar, eu cuido de mim, agora eu sou adulto, eu cuido de mim, eu sou adulto, eu cuido de mim, né? Nós todos viemos de uma família doente, né? Então a gente sabe que a gente leva da nossa família aquilo que foi bom para o futuro, mas deixa com eles aquilo que não foi bom. Nossos pais, nosso pai, nossa mãe, nossos ancestrais deram aquilo que puderam dar, certo? E agora hoje a gente olha pra gente como adulto, certo? E a gente olha agora para a nossa grande família. Quem é a nossa grande família hoje? Nossa grande família é o mundo, né? A gente não pode ficar reivindicando olhando para trás, o passado, né? Agora a gente pega, ressignifica e olha para a nossa família, que é o mundo, e vai para avançar, para ir para o futuro, tá? Se a gente ficar reivindicando, né, carente nessa dependência emocional, a gente fica cada vez mais obeso, né? Porque quem faz muito isso é a oralidade. Se uma pessoa oral, ela ficar reivindicando isso, ela fica na dor. E quanto mais ela na dor, mais ela vai ficar a pessoa, o oral e o masoquista, quanto mais ela ficar olhando para trás, reivindicando aquilo que ela não teve, né? Tentando que as pessoas preencham o vazio dela, ou então a comida, ela não vai avançar, ela vai ficar na dor. Então, existem recursos para o traço de caráter oral, o masoquista existe. Quais são os recursos do traço de caráter oral? Comunicação, fazer amigos, passear, sentir cheiros, né? O oral tem muita sensibilidade, é muito sentimental, então buscar passear, viajar, fazer amigos, se comunicar, ele tem um poder de comunicação muito grande, né, de interação. Então, e procurar buscar ativar esses recursos, tá? Se cuidar, se olhar, né? E avançar. Se a gente ficar, né, reivindicando, vai ficar na dor e vai ficar cada dia mais forte. Então, é mais gordo, mais obeso, né? Então, esse é a raiz, né, do problema da obesidade. As pessoas que estão nesse grau de obesidade estão extremamente na dor da oralidade e precisa ser visto, né? Como eu disse, deixar de carregar os problemas dos outros, olhar para a sua vida, olhar para você, né? Porque o oral tem muito disso, de olhar para os outros, cuidar dos outros, tem essa coisa do acolhimento. O oral tem muita coisa do acolhimento, né? Então, ele quer abraçar todo mundo, certo? Então, é preciso, nesse momento, que ele olhe para ele, que a pessoa que tem oralidade, que está nesse grau, olhar para si, né? Se cuidar, se olhar, se enxergar, se amar, certo? Para que ele possa avançar para a vida, tá certo? Tem alguma pergunta? Falei tanto. Tem alguma pergunta? E uma das características do traço oral é sempre se vitimizar, certo? Então, nós não somos vítimas, né? Nós estamos aqui como adultos, tá? Não existe vítima. E se a gente ficar no vitimismo, a gente não avança, certo? Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Carlos, que bom que você está aqui, Carlos Costa. Obrigada pela tua presença. Daqui a pouco eu vou ir para a igreja. Encontrar vocês aí. Certo? Então, a obesidade ou sobrepeso tem dinâmicas emocionais e sistêmicas. O que é sistêmicas? Que tem lá na família de origem, nos traumas infantis, certo? Então, tem que mexer, sabe aonde?
para que isso seja ajustado na raiz do problema. Na raiz. Enquanto a gente ficar na superfície, a gente não resolve o problema da obesidade. E cada dia mais obesos se instalam, né? E o índice cresce aí mais de 68%, segundo pesquisas, até 2030. Então a gente precisa com urgência olhar para isso, olhar para essas raízes, para essa raiz, né? Para essas dores emocionais, para que a gente tenha uma vida mais saudável. O oral vai ser sempre oral, mas o oral não significa que ele tenha que ser obeso. Oral tem uma característica dele ser mais cheinho, mas ele não é obeso. Obesidade não é saudável, não é do oral. O oral é cheinho e tem orais aí, eu conheço orais, que eles não são cheinhos. Quanto mais cheinho, mais gordinho, mais na dor. Quando vocês veem uma pessoa gordinha, muito gordinha, ela está extremamente na dor do traço, certo? E precisa ser olhado, tá? Então, precisa ser visto. Precisa ser trabalhado essas questões, tá bom? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Eu vou encerrar aqui agradecendo a vocês por esse tempo aqui comigo. Compartilhe, deixe seu like, certo? Outra coisa que eu vou pedir a vocês que essa live vai subir para o YouTube e lá se inscreva no canal, dê seu like, deixe seus comentários, suas perguntas. A explanação foi bem ampla, parabéns. Obrigada, Rosimeire. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me fazer lá aqui na minha página do Instagram, vai ficar aqui essa live salva. Lá também na página do YouTube, tá lá, o meu YouTube é Isabel com Z, Cal. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, dê seu like, compartilhe que essa live aqui pode ajudar muitas pessoas que ficam ali tentando emagrecer e não conseguem e não sabe por que é que eles não conseguem emagrecer. A raiz desse problema está nas dinâmicas emocionais e sistêmicas, familiares, traumas infantis que precisam ser vistos. Eu faço análise corporal e comportamental com mapa de caracteres, certo? E faço também constelação familiar. Se vocês quiserem passar por essa análise, pela constelação familiar para ver o sistema familiar de vocês, estou aqui, certo? E deixa aí, entre em contato comigo, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até próxima live será na sexta, na próxima semana, tá bom? Sexta-feira a gente se vê, se Deus assim permitir, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora, até o final e tchau. Até sexta que vem. Tchau.